Olá, bom dia. Antes de mais queria explicar-vos que o nosso grupo não teve propriamente um moderador atribuído, portanto, oficiosamente eu fiquei incumbida de dominar esta selvageria que vai ser esta conversa. Já sabe como é que são os autores de livros infantis. É interessante porque, ainda antes de irmos aqui ao painel, acho interessante que tenha sido, em todos os painéis anteriores, tenha sido mencionada a importância dos livros na infância e a ameaça digital. Se calhar vamos começar por aí mesmo. Portanto, eu vou-me apresentar a mim própria, Ana Marco, trabalho na rádio, escrevi 2 livros infantis, estou a preparar um próximo e tenho ao meu lado o Nuno Caravella, que conhecem bem do Bando das Cavernas, autor, ilustrador, tudo isso. A Maria Inês Almeida, que conhecem bem do Diário de uma Miúda Como Tu, portanto são duas coleções de imenso sucesso. E aqui temos a Anabel El Karim, que é inglesa, portanto está com um pequeno in-ear no seu ouvido, em que tudo vai ser, lhe vai ser transmitido, tudo o que nós dissermos aqui em português lhe vai ser transmitido em inglês, e que por isso vai ter reações tardias, se calhar, às coisas que nós vamos dizer, e vocês vão ser extremamente compreensivos com a Anabel. Welcome, Anabel. Bem-vindos vocês também, e bem-vindo eu também. Digo boas-vindas a mim mesma. Se calhar, então, passando a bola aqui ao Nuno Caravella, e depois, se calhar, volta a mim. Se calhar sugiro que seja assim, como se eu fosse outra pessoa. Está bem, Ana. Se calhar eu acho que é interessante porque esta questão de teres um público mais difícil pela frente do que se calhar uma Alice Vieira ou um António Torrado no seu tempo. É sempre um público difícil, pessoas que têm filhos sabem que é muito difícil entreter uma criança. Hoje em dia, se calhar, um pouco mais com as solicitações digitais constantes. Gostava de saber como é que cada um de vocês, Nuno, Maria Inês, Anabel, na tua área, no publishing, não é? Como é que vocês lidam com esta espécie de desafio digital que parece se afastar as crianças dos livros, ou não necessariamente? Não, boa tarde a todos. Não acho que realmente afasta. Aliás, estamos aqui para falar de literatura infantil-juvenil e falar também do futuro dos livros. Eu acho que o futuro dos livros também depende dos autores, da capacidade que os autores têm de inovar, de ir ao encontro dos meninos, de conseguirem fazer com que eles fiquem com uma genuína curiosidade sobre os livros. Hoje em dia, eu diria que ler para estas novas gerações não é sinónimo assim de diversão logo imediato. Ler diversão é mais um jogo de computador, é mais ver um filme, e são tudo coisas muito dinâmicas, muito apelativas. E os livros têm estes rivais hoje em dia e têm que combater com as mesmas armas para poderem ser também apelativos, e cabe aos autores, obviamente, ter essa capacidade de ir ao encontro da linguagem dos meninos, de os atrair. E mais ainda nos autores de infantil-juvenil, de literatura infantil-juvenil, porque na verdade estamos na linha da frente para criar novos leitores, não é? Portanto, é bom que tenham uma boa experiência, que é para poderem continuar a ler. Portanto, eu acho que realmente é isto, depende muito dos autores. Eu neste caso, eu sou autor do Bando das Cavernas, como disseste, e é uma coleção de livros que já tem mais de 1 milhão de livros vendidos, faz parte do Plano Nacional de Leitura, tem textos nos manuais escolares, e claro, e muitas vezes perguntam-me, mas 1 milhão de livros, quer dizer, infelizmente não é uma coisa muito comum no nosso país. Sim, tendo em conta que é um país pequeno, é um rácio bastante... Sim, há mais ou menos 10 anos. E então, o que acontece é isto. Eu digo sempre que tem a ver com o planeamento do próprio livro. A forma e ritmo, que eu gostava depois de falar. A forma é que nós, os autores, têm aquela tendência de se focar muito no conteúdo. A história, a aventura. Claro que a nossa história é sempre a melhor história do mundo, não há dúvida nenhuma. Mas focam-se muito no conteúdo e esquecem-se da forma. E a forma é talvez o que vai fazer o sucesso de um livro ou de uma coleção, porque, enfim, seja lá qual for o tema que nós vamos falar, de certeza que alguém, algures, já desenvolveu esse tema. E temos que fazer um estudo sobre o que não existe, temos que ver o que é que existe sobre o tema que vamos querer desenvolver, para depois dar uma abordagem diferente, criar um mundo que seja apelativo aos meninos, e depois, através dessa forma, é possível
enfim, é possível depois falar de todos os temas, porque eles gostam daquele mundo, gostam de estar naquela realidade imaginária. Eu gosto de dizer que eles gostam de entrar no livro, não é? De entrar na história, entrar no livro. E depois, a partir dessa forma, é importante encontrar. Isso dá trabalho, dá muito trabalho. Pode levar meses, pode levar anos. Podemos fazer muita pesquisa. Não é uma forma que seja eficaz sempre. Às vezes fazemos tudo bem, mas os leitores é que não sabem. E, portanto, está tudo ali certinho, mas não sabem. Temos que baralhar, voltar a dar e conseguir até encontrar a nossa forma. Eu deixava aqui um conselho a aspirantes a escritores, ou mesmo a escritores, antes, eu sei que é difícil a pessoa reter isso antes de começar a escrever, mas antes de começar a escrever, encontrar a forma, encontrar um mundo que seja apelativo e então aí depois começar a escrever o texto. Eu, no caso do Bando das Cavernas, demorei 1 ano e meio, quase 2, a tentar perceber o que é que ia fazer antes de começar mesmo a escrever as histórias. E foi um tempo bem emprego, porque afinal revelou-se uma fórmula 1 milhão de livros. Que, enfim, que gostaram, exatamente. Claro. Foi um tempo bem emprego nessa preparação. Já agora o Bando das Cavernas chama-se Bando das Cavernas, porque tudo se passa há 10 mil anos atrás, numa pré-história, mas é uma pré-história muito ultramoderna. Há computadores, há uma série de coisas, e os miúdos gostam daquela evolução. Alusões ao TikTok e coisas. Exatamente, etc. E então tem funcionado bem. Portanto, o meu conselho é este, na primeira fase, o futuro dos livros penso estar nos autores e na sua capacidade de inovar, de encontrar mundos que agradem aos meninos, onde eles gostam de estar dentro do livro, e depois aí pode-se falar de tudo, desde que se respeite dessa forma. Maria Inês, o teu público é mais específico, até se calhar, portanto, se calhar te encontras desafios mais particulares. É verdade, Ana. Obrigada a todos, obrigada aqui aos meus colegas de painel, a quem está a assistir. A organização deste evento tem sido muito interessante e, pegando no que o Nuno estava a dizer, é muito importante encontrar o tom. Tal como o Nuno, antes de começar, eu tenho outros livros, mas esta coleção do Diário de uma Miúda Como Tu, eu li tudo o que eu achei que podia ser interessante para mim, para ver aquilo que eu queria não fazer e aquilo que eu achava que era importante. Uma das coisas, quando a Penguin me convidou para escrever uma coleção, foi logo, para mim era muito importante, eu mostrei a mancha que eu queria ter. Linhas, letra grande, ilustrações a interromperem o texto, neste caso os dias, o diário, e isso foi o primeiro passo para encontrar também depois o tom, que tem humor, tem verdade. Eu costumo perguntar nas feiras do livro se eu começar uma nova coleção, porque ela vai crescendo, quem conhece a coleção sabe, começou com 9 anos, esta miúda, e agora já vai fazer 13 anos, e portanto ela vai ficar oficialmente adolescente. Vai ficar chata, vai ficar uma seca. Mas terá que ser outro tom também, a entrar depois nesse universo da adolescência, agora está na pré-adolescência. E uma das coisas que as mães também, quando me escrevem, dizem obrigada por elas estarem a ler, por o tamanho da letra, às vezes crianças com dislexia, outras vezes psicólogas que me escrevem a dizer como foi importante, que recebem miúdas que falam da coleção e que dão exemplos de temas que estão abordados na coleção. Eu não tenho essa preocupação de pensar, agora eu vou falar deste tema. As coisas vão acontecendo muito naturalmente e eu acho que para quem escreve isso é muito importante. Eu não sei se me perguntarem o que é que vai acontecer no Diário 14, eu já sei que é a festa dos 13 anos da personagem, mas depois, para mim, o meu método de trabalho eu deixo em aberto. Vai ser um puzzle que eu vou construindo. Nas minhas notas, eu já vou tendo alguns tópicos de coisas que eu quero falar, mas eu não sei onde é que eu as vou encaixar. E para um autor essa liberdade é muito importante, porque quem está a ler vai sentir essa liberdade. Vai sentir que a página seguinte teve liberdade, teve curiosidade, ela fala do aquecimento global, do planeta Terra, tem um canal de YouTube, lá está, eu usei a tecnologia, canal de YouTube, mas para falar de uma coisa que eu acho que também é importante, passar essa mensagem. Ela faz t-shirts que leva para a escola com mensagens ecológicas. E nesse canal de YouTube tem que existir humor. Se nós repararmos, nós adultos adoramos humor, nós divertimos-nos também com o humor quando as coisas são ditas de uma forma mais leve, mais espontânea, e as crianças também, as pré-adolescentes neste caso, também adoram esse sentido de humor. E depois isto é um trabalho de equipa. É muito importante referir que
o sucesso de um livro também depende da editora, dos vários departamentos que constituem uma editora, dos professores que dão espaço para que as crianças possam falar dos livros que também lhes interessam. Isso é super importante. Outro dia uma leitora dizia-me, na minha turma, outro dia 6 miúdas apresentaram o diário de uma miúda como tu. Isso para mim é felicidade, e isso é o que me dá prazer, saber que estão a ler, que estão a partilhar, e são elas que sugerem os livros que querem ler. Aqui não entrou no programa do Luís Marques Mendes, no final, mas para mim é mais importante ser em cada aula essa sugestão que é dado por elas, muitas vezes, e terem essa oportunidade de escolher os livros. Acho que o sucesso da leitura passa por não dar os livros que nós gostaríamos que eles lessem. Claro que podemos deixar em cima da cama, no sofá, não precisam estar sempre na estante, mas a opção de compra, a opção é deles. É sempre uma coisa muito importante, esse poder de decisão deles. Annabelle. Hi. You both have raised some really valid points, and I'm coming from, sorry, let me just take this off. I'm coming from a different viewpoint because I am essentially the publisher. So, what's changing in the world of publishing as far as children's books are concerned? There is always scope for fun books. That's essentially the core essence, I think, of children's publishing, because children are our future, and if they love reading from a child, they will then become adult readers, and it really helps their development and their vocation as adults. From an international perspective and from a UK perspective, we have seen that stories that have the essence of fun and they are accessible, as you were mentioning, Inez, they stand the test of time. I mean, let me just show you these actually. So we've got many, many imprints across Hachette Children's Group, but our most successful intellectual property is that of Enid Blyton. So you can see quite a classic cover here. And here, of course, I have got the Portuguese edition, actually published by Oficina, who have an extensive Blyton programme of the famous 5 colour reads, which you can see is very, very different. We are appealing to 2 very, very different audiences with colour artwork inside. And as you mentioned, Inez, having fonts that are accessible, for reluctant readers or dyslexic readers, these are key. Enid Blyton, we don't market Enid Blyton or promote Enid Blyton, but it's our most profitable intellectual property. The books were first published in 1922, and they have never been out of print. So we can say, yes, 500 million copies sold worldwide, 46 languages sold, and a book is sold in the UK every minute. So what is it about this author that... the world is changing so fast. The world is changing, but why do we then come back to classic storytelling? I mean, if we go back to 2020 when our world kind of collapsed and everything was so strange, and we were all digital then, I felt that we then came back to the essence of that innocent classic adventure, children going on their bikes, solving mysteries, becoming detectives, and that was, the freedom of childhood, essentially. So our responsibility as a publisher, and we work very closely with our international partners as well, is ensuring that these classic stories are accessible to our modern day audience. They are inclusive and they're diverse, so we ensure that the texts are appropriate of our time. Okay, the language has changed. The language has changed. We do revisions quite regularly, but we also ensure that the text is true to the story. So you are buying, you are reading an Enid Blyton story essentially. But of course we have a massive archive of hundreds and hundreds of books. So we then can appeal to younger readers with these shorter stories, colour illustrations inside, and kind of draw those younger readers in. What I would say, what you touched upon as well, Inez, is our reading journeys at home are so important. What our parents instill in us, what our parents have read. Of course, this is a nostalgic heritage brand, so of course, parents would kind of want to pass that on, and that's what publishers have told me in the markets that I work on. No, I read that. My mum read that to me. I want to publish those. Children need to be having access to these stories, and the digital world is not necessarily a bad world, because that's enabled us to go on theatre, have TV novelisations, and it's kind of brought a new life to a heritage brand.
So yes, Yeah. and you are also right, as well about having, that fun aspect and the onus being on the author, because if you've got that perfect package, because you can have a fantastic story, but if the illustrations are not right for your target audience, then it won't be successful. Yeah, of course. Bem, assim, se calhar tens de falar também um Sim, bocadinho dos teus livros, não vou é? falar, sim, pronto, vou And assim. you, yeah. Até porque isto é uma sessão quase relâmpago, já só temos perto de 5 minutos. Eu acho que a verdadeira razão de eu estar aqui foi o último livro que editei, que já foi editado há 2 anos, mas que este ano teve um grande boost, porque era sobre o 25 de Abril, chama-se Onde é que estavas no 25 de Abril, e por causa dos 50 anos chamou a atenção de muita gente, e felizmente, e acabou por ser assim um caso de sucesso. A missão de escrever livros sobre livros de alguma forma didáticos sobre um acontecimento tão importante como o 25 de Abril pode eventualmente, tendo em conta que as crianças de hoje e as futuras, obviamente, vão estar cada vez mais afastadas de quem viveu aqueles acontecimentos na primeira pessoa, isto podia ser uma missão até que difícil de cumprir, porque agora senta-te lá aqui, aí, ó, qualquer avó vai-te contar uma história de um dia, de uma revolução, seca. Portanto, o que eu tentei fazer com aquele livro, quando foi proposto pela Penguin, foi criar uma micro-história à escala da personagem principal, que é um miúdo de, vou dizer, 7, 8 anos, se calhar, e essa micro-história servisse um bocado como ponto de partida, ou quase como parábola, para que depois a avó, ao chegar a casa, num determinado contexto, lhe explique mais ou menos o que é que se passou, de uma forma muito simples, e que seja sempre muito divertida e bastante, respeitando a história, bastante despenteada, porque eu acho que a cabeça das crianças não quer condescendência, não quer doutrina, quer descontração e rir. Eu até vos posso dizer, há pouco tempo, eu sempre tive muitas dificuldades em dormir, contar esta história, mas é pessoal. E desde pequenina, e os meus pais tipo, dorme. E eu agora, quando deito o meu filho, gosto de estar, e sinto que ele precisa disso, de estar com ele, tem 4 anos ainda, que ele precisa de mim ao lado dele até ele adormecer. E eu tento que aquele momento do adormecer, que é sempre antecedido de uma história que ele escolhe, tento que seja um momento muito divertido, mais do que até sereno, que seja um momento de alguma, apesar de estarmos fisicamente tranquilos, mas que seja assim um momento de alguma catarse até do dia que passou. E outro dia li o livro, e estávamos assim deitadinhos ao lado um do outro, e ele deu um pum. E eu disse, foi o rabo a dizer boa noite. E ele riu-se muito e adormeceu imediatamente a seguir. E eu pensei, ai, que adormecer tão... Quem me dera ter tido isto na minha infância. Eu acho que os livros nunca serão os livros infanto-juvenis, e sobretudo nesta altura em que também a nossa companhia é necessária para a leitura de um livro, não é? Enquanto eles não sabem ler, ou mesmo quando souberem ler, eu acho que até é bom nós estarmos a ler ao lado deles, mesmo que seja essa leitura noturna antes de dormir. Acho que é uma coisa que nunca será ameaçada por esse meio digital que tanto nos faz questionar e nos atormenta às vezes, e que eu acho que deve ser um aliado, mas que nunca será uma ameaça, que é mesmo esse momento de ligação e de intimidade entre pais e filhos, e que é essa passagem desse testemunho apaixonado de que os livros são coisas que nos fazem rir e que nos fazem viajar e que nos fazem pensar sobre assuntos, e eu acho que não há scroll infinito que consiga competir com esse poder dos livros. E pronto, e nesse sentido também, esta é a minha experiência como mãe, que eu acho que me moveu muito na minha experiência como escritora de livros infanto-juvenis. Querem acrescentar mais alguma coisa? Resta-nos talvez agradecer à APEL por este evento, Sim, certo. o convite por estarmos aqui também, que é ótimo poder falar sobre estas coisas. Sente-se com estes eventos que há uma certa onda de mudança no mundo editorial Sem dúvida. aqui em Portugal, e é bom sentirmos que fazemos parte também dessa onda de mudança. Há qualquer coisa que está a mudar para melhor, na minha opinião. Portanto, muitos parabéns à APEL por esta iniciativa. É fabuloso. Da minha parte, um enorme agradecimento pelo convite. Maria Inês, queres dizer alguma coisa? Só para finalizar, pegando nesta onda de mudança que está realmente a acontecer, seja na leitura, eu acho que
cada vez ontem tivemos aqui os dados, há mais jovens a ler. Eu sou uma grande defensora das bibliotecas escolares não terem portas, não terem paredes. Podemos colocar as bibliotecas no hall das escolas, no refeitório, no recreio. Vamos inovar, vamos continuar a ser criativos, vamos trazer os livros, não precisa estar naquela sala que às vezes até está fechada por alguma razão, ou porque a bibliotecária não pôde ir, ou porque está doente, mas aquela sala pode continuar a existir, pode ser um momento até de silêncio, porque continua a ser a biblioteca associada muitas vezes ainda ao silêncio e não à conversa, não é? Sim. Mas vamos trazer os livros. Em Inglaterra, eu visitei algumas escolas onde se ensinou português, e vi isso, vi bibliotecas que estavam no hall, os pais chegavam com os filhos e podiam as crianças sentar ali com os puffs, livros, escolher, falar. Vamos tentar isso, é uma ideia. Annabelle, you came from the UK. You should talk a bit more about the future of reading and maybe close this conversation. I would just say, let's continue to create fun stories, stories that are diverse and they're inclusive, and for children to see themselves represented in the stories that they are reading. That is so important. Let's continue to find innovative and immersive ways for children to engage in the world of storytelling for their imaginations, because anything is possible. Yes, of course. Thank you very much. Obrigada. Thank you. Obrigada a vocês. Obrigada, thank you. Muito obrigado.